sobre estatísticas, quanto coletar e como coletar. Infelizmente, não tem uma resposta simples para isso. Tá? Eu achava que tinha uma resposta simples para como que eu devo fazer manutenção no meu carro. O jeito que eu fazia manutenção no meu carro eu punha gasolina regularmente, né? Enchia o pneu se alguém do carro do lado gritava para mim, apontava assim, eu falei, é melhor ver o pneu e só, acabou. Aí há 3 semanas atrás eu tive um problema, tive que levar o carro na concessionária e aí o jogo virou. Porque o mecânico não, o atendente lá perguntou para mim, né? Ah, isso aconteceu, ó, você fez isso? Não, eu não fiz isso. Aí o cara me perguntou o quê? Que doeu muito. Você leu o manual? O jogo virou. Né? Não li o manual, não fiz a manutenção do carro corretamente e por isso eu tive um problema. Então por isso que a gente tem que falar de estatísticas, que é uma manutenção primária que a gente tem que ter preocupação a respeito do banco de dados. Não tem uma resposta simples, né, para como coletar estatísticas, mas vamos entender como que ela funciona e eu vou falar como que eu faço a coleta de estatísticas. Primeiro, o famoso, em inglês é disclaimer, né? Não tenho culpa do que vocês fizerem na casa de vocês, né? Não adianta falar, ah, mas eu vi, o cara falou que se fizesse isso aqui era a melhor prática. Não, entenda como funciona e aí você pode fazer, né? Então, uma regra que quando a gente está tratando principalmente de Oracle e principalmente de Tânia, não acredite em tudo que lê. Não é porque um cara falou que faça assim que é melhor que você vai lá e vai fazer. Tá? Não é porque algo está escrito que é verdade. Especificamente em Tânia e num programa complexo como o Oracle, isso é real porque o que é verdade aqui, o que é verdade na minha empresa, não é verdade na empresa de vocês. Lá funciona de outra forma. O que era na versão 11.2.0.3 não é na versão 11.2.0.4. O Oracle vai se mudando com o tempo. Então, o melhor de tudo é fatos. Não acredite em nada, não acredite em nada do que você lê, em nada do que eu falo, teste. Né? E eu gosto de falar também, o Tom Kite fala isso e eu copio ele, cuidado quando você alterar alguma coisa, porque quando você alterar alguma coisa pode acontecer uma de 3 coisas. Pode melhorar, pode piorar ou pode ficar a mesma coisa. Por que nós precisamos de estatísticas? O CBO, o Cost Based Optimizer do Oracle, o otimizador do Oracle, utiliza estatísticas, utiliza essas informações para fazer o plano de execução. Isso aqui é um pedacinho do Trace 10.053 do Oracle, que é o trace de como que funciona o CBO por dentro. E ele fica calculando o custo meio que por um método de brute force. Ele fala, e se eu fizer assim, ó, por Fast Index Scan, isso aí seria o FIS primeiro. Ah, o custo será de 8.000, tá. E se eu fizer o acesso por índice, será de tanto. No final ele fala, olha cara, então eu vou fazer o de 8.000. O CBO ele não é mágico, ele é um modelo matemático. Ele aceita 2 entradas, que é SQL e estatística. E nisso ele cospe o plano de execução. Se o plano de execução é ruim, né, lixo entra, lixo sai. Uma das 2 coisas entrando estão como lixo. Tá? Dificilmente você está num bug do CBO que ele está tendo um comportamento errado. E muitos problemas, eu chutaria de 80%, é um problema de estatística. Esse custo não é um número mágico. Esse custo que você vê em Explain Plane, Outset Autotrace, ele tem uma fórmula e ele faz um sentido. A fórmula dele é a quantidade de leituras que o SQL vai fazer de um único bloco. Como é que ele sabe a quantidade de leituras que ele vai fazer? Pela estatística do objeto. Ele sabe que tem 1000 linhas lá do estado de São Paulo, por exemplo. Tá? Multiplicado pelo tempo de leitura, que é a estatística de sistema. Soma com quantidade de leituras de múltiplos blocos, que é quando acontece Full Table Scan, Fast Index Scan, multiplicado pelo tempo de leitura de múltiplos blocos. Ele adiciona um pouquinho lá de ciclos de CPU para dar uma variada quando ele utiliza CPU, tudo isso dividido pelo tempo de leitura de um único bloco. Então, se você tem um plano de execução errado, ou você tem um SQL errado, ou você tem um desses números aqui errado. Tá? Lembrando que o CBO ele é velho pra caramba, ele foi lançado no Oracle 7. E como tudo que é lançado pela Oracle, ele simplesmente não funcionava no Oracle 7. O pessoal passou a utilizar mais, conheceu o CBO, né? Conhecer estatística no Oracle 10, porque no 10 passou a coletar estatística automaticamente, né? O cara não sabia de nada, estava coletando. E por isso que assim, ó, se fala assim, o CBO começou no 10. Não, ele começou no 7, faz tempo. E o RBO, que é o antigo, que é por regra, ele existe até hoje, está lá dentro do Oracle. Inclusive, SQLs internos do Oracle continuam utilizando o RBO.
mas não use o RPO, não tem por que você usar isso. Nós temos 3 principais fontes de informação para entender como funciona o otimizador do Oracle. A documentação, o famoso maldito manual que não se lê, né? O Metalink, que é uma informação mais profunda, e você tem esse blog do time de desenvolvimento do CBO da Oracle, né? É o blog do pessoal de desenvolvimento mesmo, e eles colocam informações lá muito boas, né? Assim, o blog dele já foi mais ativo. Eu coloquei isso aqui especificamente porque quando eu estava pesquisando para fazer esse material aqui, eu fui reler esse excelente paper aqui, que é Melhores Práticas para Coletar Estatísticas. Tem do 12C, tem do 11, tem desde o 10. Tem papers ótimos que lá no final do material está falando do link. Eu olhando nesse paper, eu encontrei essa frase que está aqui, ó. O otimizador do Oracle examina todos os planos possíveis. Olha só como você não pode confiar em tudo que você lê. Nem do próprio maldito blog do pessoal de desenvolvimento do CBO. Imagina as coisas que eu falo. Porque ele não tenta todos os planos de execução, ele tenta planos de execuções pra caramba. Dá pra gente saber que isso é verdade? Porque você já tem faz tempo esse parâmetro aqui, Optimizer Max Permutations, que era um parâmetro normal no Oracle 8i, do 9i para frente ou 10G para frente, se eu não me engano, ele virou um parâmetro oculto. E ele aparece ali. Isso é a quantidade máxima de planos que o CBO vai tentar. Porque é como analisar as alternativas de um jogo de xadrez, pode não ter fim nunca. Então assim, ó, antes ele analisava 80 mil, hoje em dia no 12C, isso aqui está extraído do 3.2053 também, ele analisa até 2.000 possibilidades. Depois disso ele fala, cara, qual que foi o melhor plano até agora? Bora e segue com esse cara. Tá? Isso aí foi meio que picuinha minha, né? Eles quiseram dar uma simplificada no paper, só que na verdade não é isso, ele não pega tantos planos. 2.000 planos de execução parece muita coisa, mas se você faz um join de 10 tabelas, são 10 ao quadrado, tá? De permutations, de planos de execuções possíveis, no mínimo que ele vai calcular. Tá? Não há motivo para se alterar esse parâmetro aqui geralmente, é só a picuinha mesmo minha porque eu achei algo errado no blog do otimizador. Outra coisa que eu achei errado lá nesse paper ali, no Best Practice, e esse aqui é mais sério, pode levar ao erro, é esse aqui, falando que a coleta automática, que é aquele job que está lá em cima, Gator Database Stats Job Proc, utiliza os mesmos parâmetros padrão dos outros Gator Stats, Gator Database Stats, Schema Stats, etc. E ele não é verdade, e uma dessas diferenças é importante que a gente vai falar aqui. Os outros jobs, que é Gator Database Stats, Index, Schema, etc., eles estão bem claros quais são os parâmetros padrão dele na documentação. Mas o automático lá não está claro como é que ele funciona, você tem que olhar na especificação do job. O que é diferente nele? Né? Ele é executado como Gator Auto, o job automático de coleta, aquele que se você não fez nada, você criou o banco DBCA e está lá coletando. Ele coleta em Gator Auto. Né? O Gator Auto, qual que é a regra? O que ele coleta de estatísticas? O Oracle que sabe o que ele coleta. Geralmente o que o Gator Auto faz ele coleta de objetos que estão sem estatística ou que estão com estatísticas velhas, chamadas estatísticas stale. Mas não é o mesmo comportamento da coleta manual, que é o Gator Database Stats e etc. E até na própria documentação contradiz o paper que está lá do Oracle Optimizer Blog. Está falando, é coletado com Gator Auto e ele também tem outra diferença a respeito de priorização. Tá? Ele vai coletar numa certa ordem. Primeiro ele vai coletar dos objetos que não têm estatística e depois que precisam mais de coleta de estatística. E o que ele considera que precisa mais coleta de estatística? É que teve um maior número de DML ocorrido desde a última estatística. Tá? Ou seja, se você tiver uma tabela muito grande, tá? Que você fez grandes alterações nela, o job ele vai sempre coletar dessa primeiro. O perigo é que quando ele não consegue coletar dessa, no dia seguinte ele tenta de novo e tenta de novo. Tá? O job automático de coleta de estatísticas, outro grande defeito dele é que ele funciona nessas janelas aqui, entre 10 e 2 da manhã. E pode não ser adequado para o seu negócio. Tá? Pode ser que 7 da noite você já possa coletar estatísticas. Possa ser que provavelmente nessa hora esteja fazendo backup e os dois estão concorrendo. E você não precisa coletar estatística nessa hora. Pode ser que meio-dia seria melhor para você do que isso. Então, e também tem o problema do final de semana. No sábado e no domingo, ele começa às 6 da manhã e dura 20 horas. Pode ser que você não queira isso. A sua empresa trabalha no sábado, né?
e vai alterar plano de execução durante a coleta de estatísticas fora a cargo. O que você pode fazer é desabilitar a coleta automática de estatísticas, é esse primeiro aqui que eu estou fazendo, disable. Isso aqui que está no meio é como você consulta se está habilitado ou não. Ó. Tem aqueles outros dois packs ali, ó, aqueles dois jobs. Ó. Eu desabilitei Auto Optimizer Status Collection. Eu desabilitei o errado, tá? Eu vi agora. Desabilitei o SQL Attorney Advisor. Tá? Era para desabilitar o SQL. Não acredita no que eu vi. Era para ver se estavam espertos. Tá? Se você quiser habilitar de novo, tá como está ali. Se você quiser desabilitar apenas de um dia, é desse jeito, você desabilita de segunda-feira, tal. Se você também pode alterar a duração dele, ó, quando que ele roda, quando que ele começa e etc. O que eu prefiro fazer de coleta é, cara, tira esse cara não executa mais, e eu faço um agendamento por fora, na Chrome, Task Scheduler, etc. O que eu não gosto dessa coleta é esse negócio de que chegou às 2 horas da manhã, o coletador de estatística joga a caneta, fala acabou meu horário e vai embora. No dia seguinte ele vem, olha a mesma tabela que ele precisa coletar e vai coletando lá. E nisso pode ser que você tenha um ambiente que está há 1 ano sem coleta de estatísticas, porque ele sempre vem, vai sempre naquela maldita coleta. Eu prefiro o seguinte, cara, tem que coletar? Vai coletar até acabar. Ah, mas a coleta vai deixar o banco lento. E não coletar, vai deixar o banco como? Desabilita. É importante conhecer o conceito de stale, que é os objetos que estão com as estatísticas atrasadas, desatualizadas. Só que o stale padrão que você tem, que é configurado no Oracle, é de 10%, os famosos 10%. A tabela alterou 10%, ele é considerado lá stale e a próxima coleta, tá, em automático, o getter stale vai lá e coletar. O problema é que esses 10% pode ser coisa demais. Por exemplo, imagina tabela de brasileiros, tem 200 milhões de brasileiros. Quando que vai ter mais 10% para ter uma nova coleta? Pô, só daqui 20 milhões. Então, 10% funciona para objetos pequenos. Objetos de 100 mil linhas, certo? Se tiver mais 10, você vender mais 10 mil notas fiscais, ele coleta de novo, né? Mas agora, coisa de milhão, bilhão, já não faz sentido. Esse percentual tem que ser abaixado. Essas alterações, elas ficam ali no DBA Ind Statistics, DBA Tab Statistics. É ali que fica falando quantas alterações o objeto teve. Só que ela não é alterada toda hora. Tá? Tem esse programa ali que está lá em cima, o Flush Database Monitoring Info. Mais ou menos de 3 em 3 horas, ele pega o que está na shared pool. Você fez um monte de alterações na tabela, fica ali na shared pool, esse job entra e descarrega para o disco. Ele tem que fazer isso de tempos em tempos, né? Porque senão, puxa, ele duplicaria o esforço de insert, né? Você fez o insert, além de gravar na tabela, ele gravaria em um lugar falando que ele fez o insert. Então ele só entra de tempos em tempos. Aí tem um perigo que se o banco tiver um shutdown abort depois de uma grande carga, que é um grande motivo para dar shutdown abort, está tudo travado, o cara dá o shutdown abort. Aquelas alterações não entraram como alterações na DBA Tab Statistics. Ou seja, a estatística está desatualizada e o Oracle nem sabe a respeito disso. Para isso funcionar, o Statistics Level tem que estar em typical ou em all. O padrão é typical, tá? Se você não fez nada, essa informação está acontecendo. Aqui eu mostro um teste. Eu fiz um insert na tabela T1, commit. Olhei ali ó, se ele tinha inserts, updates, deletes, não tem nada. Tá? Olhei se ele estava stale. É isso aqui que você tem que monitorar no seu ambiente. Se você tem objetos stale acontecendo, tá? Mas tem objetos que ficam stale sempre, já vou falar disso. Tá? Ele não estava stale, eu executei o job e aí ele apareceu, você fez 90 mil inserts, essa tabela está desatualizada. Tá? E aí, qual que é o percentual de linhas que o plano de execução já pode mudar? Não, cara, 10% é coisa demais. Quando você pega um mesmo select, só que você está selecionando, olha lá, 5 linhas, depois 9 linhas, depois 14 linhas, ele muda completamente o plano de execução. Se lembra muito de plano de execução de estatística sobre a decisão de vou usar o índice ou não. Esse é o menor dos problemas de plano de execução errado. O maior dos problemas é quando ele escolhe um método de join errado por causa da quantidade de linhas que ele vai fazer. É aí que ele faz nested loop quando não devia fazer nested loop, merge quando devia fazer hash e por aí vai. Então, qualquer alteração pode levar alteraçãozinha pode levar a um plano de execução ruim.
Como você coleta, né, manualmente, quando você executa esses procedures que estão aí em cima, Gator Database Stats, ele coleta de todos os objetos do banco de dados, incluindo, por padrão, os da SIS. Né? Ele não coleta só os objetos que precisam de estatísticas, ele coleta tudo. Então é completamente desnecessário você fazer isso todos os dias. É aquele negócio de que se você fizer algo, 3 coisas podem acontecer. Todo dia você faz isso à noite. Só que você não precisava. 1 hora ele coletou estatística errada e aí o plano de execução ficou ruim no dia seguinte. Tá? Quando você faz ali, ó, Gator Scale Stat SOE, vai o SOE inteiro, vai a tabela e vai o índice. E isso aqui, ó, os de baixo são colete apenas o empty, o que não tem estatísticas, e colete apenas o stale, o que é considerado stale por causa daquelas alterações que estavam no slide anterior. Esse Gator stale que você tem que fazer o mais regularmente possível. Tá? Se você tiver controle sobre algum job, esse insert faz uma grande carga de dados, cara, passa para o desenvolvedor, ó, em seguida você já faz essa coleta aqui. Tá? Você pode, essa coleta aqui ele já inclui aquele flush que ele faz das estatísticas para o disco. Olha só, eu peguei aqui, eu olhei a último horário que foi coletado estatísticas da teste. Fiz uma alteração nele. Não fiz aquele flush e mandei coletar os stale. Coleta só se tiver stale. Ele foi lá e coleta. A hora que você manda coletar, ele também faz aquele flush para o disco para saber o que precisa ser coletado ou não. Tem objetos que não dá para coletar estatística toda hora. Ele muda demais. É aquela tabela temporária, né, que não é temporária, de carga, que dá insert, insere 1 milhão de linhas, deleta 10 mil linhas, duplica de novo, que ou você não tem controle para poder colocar a coleta logo em seguida do procedimento, ou ela acontece tanto que, cara, não faz sentido você fazer isso. Aí uma opção você considerar deixar a tabela sem estatística mesmo, e deixa o Optimizer Dynamic Sampling agir. O Dynamic Sampling, no padrão dele, é o que está ali em underline, o nível 2. Ele coleta 64 blocos de uns... Se chegar um select e um dos objetos não tiver estatísticas, ele dá uma coletadinha de só 64 blocos, né, e utiliza aquilo no select. O problema disso é que ele sempre vai coletar 64 blocos, vai ficar coletando. Então, se você tiver um sistema OLTP lá, que é, na tabela, você duplicou a tabela lá de clientes que deu um problema e a tabela está sem estatística. Cada select na tabela de uma linha de clientes está coletando 65 blocos. Por isso que você tem que monitorar também objetos que estão sem estatísticas, porque senão ele vai entrar nesse caso, vai ficar totalmente sempre coletando. E os níveis seguintes vão coletando mais blocos. Pode ser que você aumente isso para um objeto grande demais que tem essa estatística efêmera. Ele pode ser alterado por alter session. Você fala, antes de fazer esse select, alter session altera 4.086 blocos, tá? E aí não precisa ter a coleta sempre executando. O nível 11, que ele foi lançado no 12C e foi backported para o 11.204, ele coleta sei lá quantos blocos, quando, sei lá quando. Tá? É o chamado Adaptive Dynamic Sampling, tá? Que foi lançado no 12C e foi portado para o 11.204. Que é, quando o Oracle achar que tiver que coletar estatísticas, ele coleta estatísticas, acabou. Só se você colocar no nível 11. Ele é o default agora, não? Não é o default. O que acontece é o seguinte, tá? No 12C, ele está nessa feature aí, que chama Adaptive Dynamic Sampling. Olha só, se estiver no nível 11, ou se estiver no nível 2, ou se chamar por hint, ou não sei o que, ou se o Oracle tiver a fim de utilizar. Então, quando você está no 12C, ele está acontecendo. Se o Oracle achar que tiver que coletar estatísticas, ele vai coletar estatísticas. E ele tem coletado muito bem. Mas só quando você não tem estatística na tabela. Não sei quando. Interrogação. Olha o que ele fala aqui, ó. A query foi executada antes e seu histórico está disponível, tá? Se a query já foi executada antes, ele pode entrar lá e executar. Tá? Parece que isso aí tem a ver com o cardinality feedback. Ele vê que foi errado, vou dar uma coletada de estatísticas aqui. Tá? Outro benefício disso é que ele guarda as estatísticas. Um problema dos níveis que não são 2 é ele coleta e joga fora, coleta e joga fora. O nível 11 ou qualquer nível no 12C, ele coleta e ele guarda. Essa aqui é o que o Dynamic Sampling faz na primeira... Né? Nossa, não dá para ver aqui. Na primeira coleta que está ali, ó, eu confirmei que o Dynamic Sampling está em 2
eu apaguei as estatísticas da tabela teste e fiz um select nele. Ele errou, mas ele acertou um pouco. Tá? Agora, com o Dynamic Sampling igual a 0 que está lá em cima, ele achou que todos os selects que eu faço, ó, ele traria 19 mil linhas, 19,99 linhas. Ele achou a mesma quantidade. Então, Dynamic Sampling é melhor do que nada. Ele erra pra caramba, mas erraria mais ainda se você não tivesse o Dynamic Sampling. Falando em como coletar, primeiro, como não coletar. Cara, está escrito muito claro ali na documentação. Que parte do not use vocês não entenderam, né? E aí chega o DBA e fala, mas eu coletei estatística com Analyze uma vez e ficou bom. Cara, é aquele negócio de o que era bom ali não é bom ali, o que é bom aqui não é bom lá. Só que o Analyze não deve ser utilizado mais porque, primeiro, New Features ele não entra mais, então ele não coleta objetos particionados, paralelismo, né? E o pior que ele faz é estragar os histogramas. Tá? O Analyze ainda tem função, ele ainda tem função para utilizar ainda, não deve ser jogado fora só. Tá? Você pode utilizar ele para validar uma tabela, se ela tem corrupção física e lógica, que é esse Analyze Table Validate Structure, Cascade, Fast e Online. Ele também pode ser utilizado para você listar os chained rows. Tá? Você vê que uma tabela tem chained rows. Chained rows você tem um pedacinho de uma linha em um bloco e um pedacinho da linha em outro bloco. Para fazer select dessa única linha, ele tem que ler 2 blocos de 8K. Se isso é um problema, você quer descobrir os blocos, esse script mais esse select, ele vai jogar dentro dessa tabela quais são os chained rows. Então, Analyze. Não apaga o Analyze tem que estar ali, ele tem uso, mas não utilize ele para estatística. Tá? O que acontece se você utilizar o Analyze para estatística? Olha lá, eu coletei ali em cima com Gator Table Stats, totalmente padrão do Oracle, ele me criou um histograma de frequência. E eu coletei logo em seguida com o Analyze ali, Compute Statistics, que é a coleta completa do Analyze, e ele falou, sumiu o meu histograma. Qual que é o problema de sumir o histograma? Aquela que está à esquerda ali é a coleta do Gator Database Stats. Olha que perfeição de coleta. O count está exatamente o rows. E eu não coloquei nenhuma opção da coleta de estatísticas. Deixei o Oracle como ele quis. 616 mil e por aí vai. E essa segunda coleta aqui, que é com Analyze, todo mundo ele acha que tem 44 mil linhas. Sem o histograma, o Oracle acha que todo valor é igual. É o histograma que faz o otimizador entender que você tem mais laranja do que melancia na tabela. As outras opções que você tem a respeito da coleta são essas aqui. O que está com underline é o padrão. Tá? E o que está com verdinho é o que eu uso. Tem vários padrões que eu utilizo e tem uns padrões que eu não utilizo. O padrão dele do Estimate Percent, você coloca o Auto Sample Size, que é, você que sabe quanto que é para coletar, ou você coloca um número. Eu deixo o Oracle escolher, o Oracle no 11GR2 para frente faz ótimas escolhas de Sample Size. É a minha filosofia aqui, o Oracle é mais esperto do que eu. Block Sample, isso é o seguinte, o padrão dele é false, significa que a sample, ou a análise que ele vai fazer é baseado em linha. Ele vai pegar essa linha, aquela linha. Essa análise por linha, ela é menos eficiente, porque ele precisa ler um bloco de 8K, pegar só uma linha dele e joga os 8K fora. Só que se você tem dados, por exemplo, você inseriu o pessoal do Acre, eu sempre lembro do pessoal do Acre, né? Você inseriu o pessoal do Acre nesse lugar, nessa linha e nessa linha, você coletou apenas de um bloco, você não encontrou as outras linhas. A coleta por bloco, ela é mais eficiente, assim, ela vai ser mais rápida, mas é possível que encontre dados errados. Eu prefiro que a coleta demore, tá? Block sempre igual a false, mas que ela encontre os dados certos. O degree, que é o paralelismo, apenas enterprise, eu coloco o número lá de acordo com o meu ambiente. Como que você faz a conta de quanto paralelismo que você tem que colocar para coletar estatística? Não tem conta para você fazer isso. Tenta com 10, travou tudo. Tenta com 5, melhorou. Tenta com 7, para. É aí, é assim que você vai fazer. Não é, se você tiver 10 CPUs, tal, depende da carga, depende do hardware. Granularidade a respeito de particionamento, tá? O auto é o Oracle que decide os objetos que ele vai coletar. Cascade sempre true, nada de auto cascade. Cara, se mudou a tabela, coleta do índice também, cara, né? O índice também mudou.
Tá? E a opção, olha só, aquele getter lá é o que é executado quando você fala getter database stats, é getter, que é colete de todos os objetos do esquema ou do database que você está fazendo. E eu prefiro fazer getter stale e getter empty. Coleta o que precisa coletar, né, que é o que está atrasado ou que não tem estatística nenhuma. Quando você faz a coleta por getter, você está pedindo um problema, porque não precisava coletar, estava tudo bem, né? Você foi lá e coletou, trocou uma estatística e pegou alguma errada. Getter sys, o padrão é true. Né? Eu coleto do sys e em outro local, em outra forma de coleta. Vou falar disso, tá? Deixo ele como false. E o non-invalidate é a respeito dos planos de execuções compilados que estão na shared pool. Non-invalidate igual a false quer dizer que se ele coletar a estatística desse objeto, dessa tabela, vai invalidar os planos de execução que são utilizados por aquele objeto, o que faz completo sentido. Trocou a estatística? Troca o plano. E um dos parâmetros bem complexo é a respeito do histograma. O padrão é aquilo lá e eu deixo, o Oracle faz escolhas excelentes do histograma 11GR2 em diante. Tá? E ali coloquei outros exemplos ali a respeito da sintaxe. Você primeiro escolhe o que vai coletar, que é ou for all columns, ou all indexed columns, ou uma coluninha específica, e depois você vai falar os buckets, que pense nele mais ou menos como valores distintos que você tem na coluna. Se você coletar como size 1, você proíbe o histograma no objeto. Aí ele vira analyze, ele fica daquele jeito, toda fruta é banana, tudo ele vai considerar da mesma forma. Você só deve fazer isso se o Oracle pegou um histograma quando ele não deveria pegar um histograma, numa coleta de exceção. Histograma não é muito difícil de você entender. Tá? Esse jeito aqui da tabelinha de cima é como você consulta que existe um histograma. Ele está ali, ó, histograma. Você tem um tipo de histograma de frequência naquela coluna. E esse aqui de baixo são os detalhes do histograma. Como que o Oracle sabe que tem mais banana do que laranja? É por esse negócio aqui, ó, endpoint number. Tá vendo? Aqui é 5.900, daqui é 497. O Oracle sabe que tem 497.000 menos 5952 do tipo Java Class. Do tipo Index Type tem isso menos isso, e assim por diante. É isso que é um histograma, ele sabe que tem mais esse cara do que aquele. Só que aí você tem os tipos de histograma, que tem uma grande melhoria do 12C. Né? Um grande problema que você tinha era a respeito dos buckets, que tinha um máximo de 254 buckets. Ou seja, eu tinha que ter no máximo 254 valores distintos. Se eu tiver mais, ele vai fazer uma gambiarra e é aí que aparece o problema do histograma e é aí que o pessoal coloca esse negócio, size 1. Por quê? Meu histograma é do capeta, ele pegou e estragou todo o negócio. Não, é que ele tinha um limite lá de 248 e não cabia. Tá? Você tem esses 4 tipos de histogramas. Foi aumentado o limite para maravilhosos 2048 no Oracle 12C. Tá? E foi adicionado 2 histogramas. Os histogramas são, primeiro, você não escolhe o tipo de histograma, se você vai querer esse, não é self-service. O histograma acontece. Ele acontece de acordo com essas regras que estão aqui. Ó. Se a primeira regra ali traduz aí, eu tenho menos valores distintos do que os 254 ou os 2048. Ou seja, tem bucket para todo mundo. O bucket é um baldezinho e é utilizado o auto-sample size. Ele vai fazer o seguinte, isso aqui, esse histograma é do jeito que estava naquela tabela. Nesse balde moram os valores 5, 7, não sei o que, e ele sabe pelo endpoint value, pelo endpoint number aqui, que tem 23 menos 14 desse valor. E aí ele sabe que tem mais esses e mais aqueles. Mas só aconteceu isso porque tem baldinho para todo valor que você tem na coluna. Quando você não tem balde para todo mundo, ele tinha que fazer essa coisa horrenda aqui, que é o rate balance de histograma, que era o que dava para fazer. Ele pega, imagina que essa primeira linha aqui são os valores da sua coluna. Você tem um valor 5, 3 valor 6 e assim vai. Imagina que tem que fazer caber aqueles caras em 5 baldezinhos. Ele vai fazer o seguinte, 20 valores dividido por 5 baldezinhos, 4. A cada 4, que está meio em negrito ali, 1, 2, 3, 4, pin, 1, 2, 3, 4, pin. Aí ele vai falar, o 5 aconteceu uma vez, nesses pulos que ele foi fazendo, o 6 aconteceu uma vez, o 12 aconteceu 2 vezes e o 13 aconteceu uma vez. Ou seja, não é nada preciso isso, mas é o que deu para fazer. Ele foi vendo, o 12 apareceu um monte de vez,
Então o 12 tem mais coisas que ele. É nesse histograma que você tem problema geralmente. Os tipos novos de histograma 12C surgiram para substituir o do rate balance. O top frequency, ele faz o histograma de frequência, aquele primeiro bonitinho lá que tem balde para todo mundo. Só que só para os valores top, só para, tipo assim, você tem aquela tabela que eu estava lá, tinha 500 mil, 400 mil e tinha uns valorzinhos que é 2 mil e 1.000. Ele faz só para quem é importante, para quem não é importante ele está com valor padrão. É melhor do que fazer esse aqui que está anterior, que por exemplo, o valor número 13, ele deu azar. Ele aparecia um monte de vezes, mas no pulo que ele vai dando, ele apareceu apenas uma vez. Você tem o histograma híbrido, que também uma evolução do histograma que você tinha de rate balance. Imagina que aquelas bolinhas são seus valores. Primeiro ele faz o rate balance. Primeiro acontece isso, esses são seus dados. Primeiro acontece isso, depois isso, depois isso. Ele distribui seus dados de forma igual aonde tinha parado aquele histograma ruim. Ele só fazia isso e acabou. Depois ele dá uma juntada nos valores aqui, ó, na proximidade. E aí ele coloca esse número a mais aqui, o repeat count. Aqui ele colocou o valor 50 e o 100 falou repeat count 2. Ou seja, os valores que estão aqui geralmente tem 2. Aqui ele colocou de 10 e 25 e falou endpoint value 4. Os valores que moram nesse balde geralmente tem 4. Esse é ruim, mas ainda é melhor que o rate balance. Melhor, eu preferia o de frequência. O de frequência é quando tem baldinho para todo mundo. E aí você tem um outro problema por causa dos histogramas, por isso que você tem que entender eles. Quando você faz uma coleta agora a pergunta é quanto coletar. Eu fiz ali, ó, não tem histograma nessa tabela. Faça um getter table stats nela. Agora eu tenho um histograma híbrido. Eu tenho um histograma híbrido porque as regras me levaram a isso. Ó. Não cabe, não tem baldinho para todo mundo, é o que a primeira regra fala. Eu utilizei auto-sample size, que é o padrão, e os critérios para top frequency não se aplicam, que não tem um valor que é maior. Ele pegou e fez um histograma híbrido. Só que aí eu coloquei estimate percent 100%, tá? Mas não é melhor. Eu falei estimate percent 100%, ele não pôde mais aplicar esse histograma, porque uma das regras deles você tem que usar auto-sample size. Esse ele não pode usar, porque tem que usar auto-sample size. Esse ele pode usar. Esse é o único que quando você faz estimate percent. Quando você faz estimate percent no 12C e o Oracle vê que precisa de histograma, dançou, vai para o rate balance. E no rate balance acontece isso. Olha lá, eu coletei com 100%, ele foi para histograma, rate balance. Aconteceu essa caixa. Quantos valores 2 eu tenho? Na verdade eu tenho 10 mil, só que ele acha que eu tenho 649. É a coleta 100%, que é pior do que 1%. Tá? Pior que o auto-sample size. Além de demorar, você estragou o histograma. Outras estatísticas, né? Quando você tem um índice de função, você tem um índice de função porque o maldito lá desenvolvedor sempre faz upper, sempre faz lower. Você criou um índice de função, acha que está muito bonito. E, por exemplo, índice de função em cidade, certo? Tem mais gente em São Paulo do que tem gente em Piracicaba. Essa coluna precisa de um histograma, porque tem mais desse valor do que aquele valor. Só que o histograma é criado normalmente no valor normal, no valor com maiúscula e minúscula. Então você tem que se lembrar de criar um histograma em cima do lower, para ele saber do lower, do upper, o que quer que seja, para ele saber que tem mais São Paulo do que Piracicaba. Estatísticas de objetos fixos, que são as VSQL e VSession. Isso aí você vai coletar, é a mesma regra de coleta de tabela. Quando que você coleta estatística de uma tabela? Quando ela é muito alterada. Quando que a VSQL é muito alterado? Quando que a VSession é muito alterada? Você tinha 100 usuários, agora tem 1000, você fez o upgrade de 11 para 12. Cara, mudou alguma coisa? Vai lá e coleta. Não mudou? Não precisa coletar. Adicionar estatísticas, que é DBA Segments, DBA Tables, é a mesma ideia. Quando é que muda a sua DBA Tables? Você instalou um novo módulo aqui do SAP e o módulo do SAP veio 30 mil tabelas. É a hora de coletar. Você instalou um patch da aplicação que você utiliza lá. Você nem sabe o que esse patch faz. Se ele dropou muita procedure, se ele criou muito. Cara, vai lá e coleta. E a estatística de sistema? Né? Estatística de sistema é daquela conta lá no começo, lá do cálculo do CBO. Ele tinha uma estatística que era a quantidade de linhas e outra que era a velocidade. Essa é a respeito da velocidade. Ou você coleta isso aqui,
que ele só coleta baseado no hardware, ele fica testando a CPU lá para ver qual que é a velocidade da CPU. Essa aqui que é, você dá start, espera o pessoal trabalhar, a trabalho mais normal que exista, deixa algumas horas e dá stop. Essa coleta aqui é mais real do que essa coleta, porque ele fica olhando, ó, um select de 10 blocos demorou tanto, um select de 5 demorou tanto. Mas precisa das duas. Precisa das duas. E no 12C você tem esse Gator System Stats aqui, ó, e Exadata. Tá? Se você tem, obviamente, se você tem um Exadata que você vai rodar isso. Né? Quando eu vi isso aqui, qual a primeira coisa que você faz? Né? Pô, rodei aqui nesse vou transformar aqui, meu servidor no Exadata. Falei, nossa, agora vai rodar. Ele ficou lá com as estatísticas de Exadata, mas não resolveu. Tá? Como coletar, você tem dois métodos. Ou você fala na hora da coleta as opções que você quer, ou você vai alterar o parâmetro. Ó. Sempre faça degree 2, sempre faça cascade true. Eu não gosto de fazer assim, ó, fixar no parâmetro, porque você esquece. E quando isso aqui está na sua Chrome, você não esquece, porque está lá escrito. Um desses que você tem que alterar dessa forma é esse cara aqui, ó, stale%. Abaixa esse cara é 10%, objetos grandes vai abaixando eles. Para o objeto alterar um pouquinho, ele já vai lá e coleta. Tá? Todas as outras opções que estavam lá antes, nas opções de coleta, podem ser alteradas no global. Eu prefiro fazer assim, ó, na hora da coleta, né? False, 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 que aí fica claro. Tá? Então eu faço duas coletas, uma com Gator empty e Gator stale. Coleta quem não tem e coleta quem está atrasado. E aí você pode ter uma coleta de exceção, por exemplo, o Oracle estragou a estatística dessa tabela. Essa tabela precisa de um estimate percent maior. Eu dou, no meu procedimento de coleta diário, semanal, que seja, você dá unlock na estatística, coleta do jeito que você quer e dá lock de novo. Você tem que dar lock de novo, senão a coleta geral que estava antes estragou ele. Tá? Como é que você sabe que você tem um problema de estatística? Tá? Quando alguém reclama alguma coisa, né? Ou quando alguém reclama alguma coisa, ou quando você está na display cursor e você vê que o erros é diferente do arroz. Isso aqui é aquele meme, expectativa, realidade. Ele achou que tinha 2.000 linhas e na verdade ele tem 65.000. Aí você sabe que você tem um problema de estatística. Essa informação do arroz só aparece se você utilizar aquela hint Gator Plain Statistics ou estiver com o parâmetro Statistics Level em algo. Aí ele tem as informações da realidade. Tá? Quando você tiver com o SQLT, que é aquele cara que estava aqui antes aqui que fez, quando você encontrar aquelas informações ali, ó, 1 milhão, 11 mil não sei o que, over, 2 vezes under. Quer dizer que a realidade está tantas vezes acima, tá, do que eu esperava, ou está tantas vezes abaixo. Geralmente quando você olha o plano de execução, a gente vai sempre nesse carinha aqui, ó, no cara com custo maior. Só que não é necessariamente o cara com custo maior é o problema. O cara mais errado, mais em relação à realidade ali, que é o problema. No Oratop, quando você aperta a letrinha X, ele pede o SQLID, você põe um plano de execução. Ele te mostra aqui, em vermelho ainda, se você tiver dificuldade, que esse objeto aqui está com estatística stale, estatística desatualizada. Então, pô, abriu o Oratop, tem um SQL, X, um SQLID, os stale ali, tudo vermelho. Faça um favor para você, faça upgrade para 12C. Você tem nas new features do 12C, você tem um item que chama isso aqui, ó. Eu sou preguiçoso, não sei vocês, eu não gosto de trabalhar. Tá? Performance with zero effort. É onde entra aquelas estatísticas dinâmicas. O Oracle acha que tem que coletar e coleta. São muitas funcionalidades, tá? Que não dá tempo de falar aqui, a respeito de o Oracle está fazendo melhor o trabalho que ele já devia fazer do otimizador. Resumo, quando coletar? Quando ocorre uma alteração significativa porcentual nos objetos. Não adianta pedir para o pessoal de negócio, não funciona assim aqui, pelo menos aqui. Cara do negócio, você vai alterar sua tabela hoje? Ele, não vou alterar. Então você tem que monitorar isso. Cara do negócio, quando você fizer alguma coisa, você me avisa, claro, não funciona. Na maioria dos casos, isso não acontece todos os dias. Olha só, é muito desnecessário fazer Gator Database Status todo dia e talvez seja desnecessário você fazer Gator Stale até todos os dias. Não espere alguém te avisar, monitore objetos de stale. Não espere alguém te avisar, monitore diferenças entre erros e arrows. Tá?
Reduza o esteio percent em grandes objetos. Fique atento às alterações que influenciam as outras estatísticas. Aquela da DBA Tables, não sei o que. Essas você controla. Se alguém alterar a DBA Tables, você está sabendo. Então fica atento a isso. Mudou de máquina. Tá? Quanto coletar? Do 11GR1 em diante, eu adoro o AutoSample. O AutoSample é muito bom, ele faz escolhas excelentes e no 12C mais ainda. Em coleta de exceção, aumente o Estimate Percent, onde você vê que a coleta em AutoSample não achou aquele histograma, não achou aquele dado. O Estimate Percent, cuidado, proíbe os novos histogramas 12C. Então você escolhe se quer ter esse problema ou esse problema. Tá? Achou chato? Muda de banco. Cara, o Oracle é assim. Como coletar? Cara, cancela a coleta automática. Cria uma coleta manual agendada e olha se a maldita está funcionando. Se necessário, cria outra coleta manual de exceção. Essa tabela é de um jeitinho separado. Esse índice é de outro jeitinho separado. Na coleta geral, controle o degree de acordo com o seu ambiente. Aumente ele para 8, 16, como você quiser. Em coleta de exceção, aumente o degree para grandes objetos. Esse objeto é com degree 20. Em coleta de exceção, altera. Aí, em coleta de exceção, você vai alterando de acordo com o caso. E não colete de objetos altamente voláteis. Aí você fica no Optimizer Dynamic Sample. Não deixe de ler isso aqui. Aquele paper lá que está no Optimizer Blog. Ele tem erros, mas, cara, é um paper obrigatório para DBA, para você olhar. Tá? Bases da documentação aí a respeito de estatística e upgrade do 11G para o 12C. O que esperar a respeito do otimizador? Obrigatório antes de você fazer upgrade para o 12C e você devia fazer upgrade para o 12C. Certinho. Perguntas? Na coleta de exceção você faz lock da tabela e Não é lock da estatística, porque senão outra coleta entraria e coletaria. Destrava a estatística, vai lá e coleta. As estatísticas estão zeradas, tem pouquíssimo, não tem quase nenhuma coluna, mas ela vai ser calculada rapidamente. Cuidado, porque automático na tabela do tipo, Ela é particionada e é uma partição nova que vai ser. uma partição por semana. Certo. A hora que ela acabou de ser criada, ela está vazia, mas ela vai ser calculada rapidamente. Não tem como você se prevenir e falar assim, ó, fique esperto nessa estatística. Olha só, o que você poderia fazer é deixe em Dynamic até ela passar uns 2 dias e aí depois a coleta do Gator Stale vai entrar. Por exemplo, com 100 registros, tranquilo. Beleza. Mas ela vai chegar em 1 milhão, questão de horas. 1 milhão sem estatística, eu estou ferrado. Tá ferrado. E se for de OLTP, você não pode usar Dynamic Sample. LTP. Vai ter que fazer uma coleta, faz várias coletas por dia. É melhor do que você sofrer com a carga do Dynamic Sample ou a carga de não ter nada. Queries instáveis, né? Query está rodando legal, depois do dia ela foi muito lenta. Você sugere? Vai verificar se ele está stale e já dá aqueles métodos lá. Utiliza o X no Oratop, vê se está stale, tá? E faz uma coleta. Tá? Não, se você ir, as coletas são uma coisa. Relatório SQLT. Tá? A gente pega aquele SQLT que estava lá antes lá e tira o relatório. Ele acha vários problemas muito profundos de estatística. Tá com o SQL lento, tira o relatório SQLT. Está a nota do Metalink aqui antes. Tem, Portilho. Isso aí acontece, o cliente fica doido com isso. O Oracle se perdeu, né? Estava tudo bem, não aconteceu nada e o Oracle se perdeu. Isso acontecia muito mais em 10G do que em 11G. Tá? Acontecia muito mais, você tem um plano de execução compilado para uma bind para um valor, cidade de São Paulo. Né? O cara vai lá e utiliza a bind para outro valor, só que ele reaproveita o mesmo plano. É muito comum isso, desliga o servidor, liga de novo, volta ao normal. Porque deu sorte e pegou um plano bom. Tá? Isso foi muito minimizado no 11 e, cara, muito extinto no 12. Tem uma preferência para eu bloquear, para ele não coletar a estatística? É tipo o lock vai, mas beleza, mas aí ele vai usar o Dynamic Sample ou não vai usar o Dynamic Sample? O lock não proíbe o Dynamic Sample em 11, o adaptivo. Tá? E ele entra quando ele quiser. Ele continua coletando. Então, em um LTP, se eu não quiser coletar de uma tabela, mesmo assim ele vai usar o Mesmo Dynamic assim, ele Sample. vai coletar em 12C. No 11. No 12 11 também. só se estiver no nível 11. Tá. Só se estiver no nível 11. Entendi. Pode falar. Se eu tenho uma tabela perfeita
a partição que vai coletar. E aí você faz uma coleta desse jeito aqui, ó. Você pega e não deixa em alto e faz uma coleta com apenas partition, granularidade. Coleta só a partição 2016. Pessoal, quem ficou estressado com o que eu falei aqui, pode vir pegar uma bolinha aqui na frente, tá? Ficar apertando.